Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui, vamos falar sobre o assunto de Setembro Amarelo, sobre a importância desse assunto para a nossa sociedade. Eu estou aqui, meu nome é Yara, eu estou aqui com a Rosiane, que é psicóloga, e ela pode nos ajudar muito com informações importantíssimas que, de repente, de uma forma simples, a gente pode nos ajudar e ajudar outras pessoas. Olá, Rose, com Oi, você. Yara, obrigada. Bom, acho que você falou uma coisa aí, né, que eu vou reforçar, da importância desse mês, né, do Setembro Amarelo, que representa a prevenção do suicídio, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, pensando mesmo na questão da prevenção, pensando em trazer algumas informações, né, sobre como que a gente pode ajudar, como que a gente pode prevenir, enquanto sociedade, né, assim, Sim, eu estou aqui como psicóloga, mas antes de tudo, assim, enquanto sociedade mesmo, né? Porque é um problema que tá presente, que está muito presente, né? Na verdade, sim, assim. E está muito presente, assim, desde a adolescência, né? A gente tem os números, né? Tem crescido muito na faixa etária da adolescência, e também de idosos. Então, é algo realmente que a gente precisa estar sempre falando, né? Não é só no setembro, mas a gente tem esse mês, que é um mês de visibilidade desse tema, que tem muita coisa, né? Que surge muito assunto sobre isso, e quanto mais a gente fala, melhor para a gente combater, né? O estigma, os mitos sobre esse tema, e para que as pessoas possam realmente, né, buscar sim. ajuda, se informar. Uma coisa que agravou ainda, a gente já tinha um problema, né, com esses assuntos na nossa sociedade. O que agravou ainda mais foi a pandemia, essa reclusão, e assim, todo esse processo que a gente passou e a nossa economia, né? O como está financeiramente também foi uma outra forma que agravou muito, porque as pessoas tinham uma estrutura de vida e mudou completamente. Eu acho que agravou ainda mais. Verdade, você tocou num ponto importante, assim, da economia, né, que aí a gente vai esbarrar na questão social, né, Sim, porque se porque o suicídio, assim, não é uma questão só da saúde mental, né? É uma questão muito ampla, né? Que passa por isso que você está falando, a questão da economia, né? Imagina uma pessoa, um homem, uma mulher, que seja chefe de família e que perde o emprego, né? O, o desespero que essa pessoa pode acabar entrando, e a gente tem casos, né? Agora eu não vou me lembrar, não vou me recordar bem o país, mas é um país aqui próximo, né, da América Latina, que começou a ter muitos suicídios em idosos, porque eles quebraram, assim, a previdência pública, né, no caso, a previdência social, começou a ter só previdência privada, e os idosos, eles não tinham, eles não tinham recursos, quer dizer, eles não tinham mais como trabalhar, não tinham mais como acessar serviços de saúde, não tinha mais como acessar uma renda, e aumentou o número de suicídio, né? Então, realmente, a questão econômica, a gente tem um exemplo também que é nosso, que é do Collor, né? Aquele rombo sim, que teve na poupança, muitas pessoas perderam dinheiro, e era um dinheiro que era para, né, assim, que a pessoa ia comprar uma casa, enfim, que investir, e perdeu, e isso trouxe consequências, né, na vida
E as consequências não é só na vida daquela pessoa, né, que veio a falecer, né, acaba atingindo, assim, a família, os amigos, né, E vai atingindo gerações, né? Porque até se gerações. recuperar, a criança daquela época assistiu, né? E assim, teve as suas frustrações e cresceu, de repente nem se recuperou com a falta de estrutura, que acabou assim, criando vários problemas para as famílias. Sim, as consequências de uma morte por suicídio dentro, né, pensando aí dentro da família, se for uma pessoa que tem filhos, que tem criança em casa, né, ou netos, as consequências emocionais, psicológicas, a gente não consegue nem mensurar, né, assim, mas são muito grandes, né, assim, não falo nem como psicóloga, né, mas pensando, me colocando no lugar, né, Sim. imagina você perder alguém da sua família, né? Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja uma pessoa próxima, né? Quem cuida de você. E como comunicar isso para a criança também, né? Porque nem sempre a criança vê, ela nem sempre vê a cena, né? Algumas até presenciam a cena, né? Veem, mas nem sempre isso acontece. Às vezes elas não sabem. E tem essa parte também, né? De como contar e com que idade, como é que vai ser isso, porque isso em algum momento da vida que faz parte da história daquela pessoa. Como que ela vai ficar Sim, sabendo? Como que vai ser sim, contado isso, né? De que forma, sim. né? Aí vai precisar de um acompanhamento, né? Assim, eu penso Uhum. que aí as crianças, né? Crianças no geral, né? Que perdem os cuidadores assim, vão precisar de um acompanhamento, né? Com psicólogo, não que a gente vai psicologizar, né, a saúde assim das pessoas, mas é importante, né, ter um acompanhamento, uma prevenção. E uma coisa que eu parou a pensei agora é, é que a pessoa tem uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, e de repente acaba, acaba, de repente. E esse processo, né, de a pessoa se reprogramar para uma nova vida, que no começo dá um choque mesmo. Você fica sem chão, você não sabe o que fazer. E aí Sim, você tem que, vamos lá, juntar os cacos do que você tem e recomeçar. Isso também não só numa morte, numa separação, a pessoa vai embora de alguma forma, a estrutura, né, acaba de alguma forma, tem vários tipos, né? uhum. Uma coisa importante assim é que cada pessoa vai ter os seus recursos assim para lidar, né, com uma perda, né? É que a perda por suicídio ela é um pouco antinatural, né? Pensando assim que a gente quando a gente aprende, né, que a morte não é algo assim que a gente vai tirar a nossa própria vida, né? Que é algo que vai acontecer ao longo da vida, né? Então, mortes traumáticas, né, como o suicídio ou acidentes, no geral, elas são mais difíceis de serem superadas, mas a gente também não pode, a gente não pode subjugar, né, vamos pensar assim, a capacidade que as pessoas têm de superar, de lidar com essa situação. Né? A gente estava conversando um pouco sobre como que surgiu, né, o Setembro Amarelo, e é interessante porque, assim, a forma que surgiu, né, que foi um Sim, rapaz que sim, veio a morrer por suicídio, né, um menino jovem, 17 anos, e ele tinha ele pintava, né, ele pintou um carro de amarelo, e aí a família, no dia
do enterro dele, distribuiu, agora eu não lembro bem, mas distribuiu algumas coisinhas lá para as pessoas, acho que eram papéis, né, escrito, em amarelo, escrito, né, se você precisar de ajuda, se você precisar de apoio, alguma coisa assim, né, uma frase. Uhum. E aí, com isso, as pessoas que precisavam, elas foram buscar a ajuda. Então, você vê a capacidade das pessoas de se superarem, né? Através de uma Sim, situação que é o luto, né? Que a gente pode pensar no luto. Através de uma situação tão difícil, de uma dor, essa família conseguiu. Eles estavam passando por um momento de perda, de luto, mas eles conseguiram, eles oferecer ajuda para outras pessoas. sim, E é isso que é o sentido da vida, né? Quando você pode, essa capacidade que você pode se doar, né? sim, Ainda numa situação assim, tão crítica quanto essa, né? E essa família, naquele sim, momento, eles se doaram. Eles poderiam ter se fechado na dor e com aquele trauma, mas não, eles conseguiram fazer disso, né? E isso se tornou uma campanha mundial, né? Porque o Setembro Amarelo, ele é comemorado, ele é uma data, né, que é o 10 de setembro, ele é uma data internacional de prevenção ao suicídio. Que aconteceu poderosa. ali, naquele lugar, com aquela família. Né? Foi um efeito bem poderoso. Exatamente. Então, ainda que a gente passe por situações difíceis, né? Essas situações difíceis, elas podem ganhar um significado maior e podem ajudar outras pessoas, né? E essa família acabou ajudando, prevenindo, né? Já que a gente está falando de prevenção, né? Prevenindo outros suicídios, porque como era um menino de 17 anos, provavelmente ele estava ainda na escola, no ensino médio, Sim, sim, né? terminando, né? Terminando. E imagina os amigos, imagina os Sim, professores, sim, né? E a gente sabe que é, o suicídio, assim, ele atinge as pessoas próximas, né? Se você tem pessoas próximas que cometeram suicídio, você também está em risco, né? Porque existe toda as pessoas se culpam, né? Por que, que eu não percebi? Então, que a gente pensa na prevenção da pessoa que pode vir a ter uma tentativa, mas a gente tem que pensar também nas pessoas, nos sobreviventes, né? No caso, tanto de quem tentou e não veio à morte, mas também as pessoas, familiares, amigos, que perderam as pessoas por conta do suicídio, né? é porque tem perfis de pessoas, né? Tem pessoas que até um caso que eu comentei, né? Que não sei se a gente depois pode aprofundar ou não, que a pessoa dá o alarmante que vai fazer alguma coisa. Mas tem também alguns casos que a pessoa, ela, o comportamento é impecável, que ela não faz assim, nunca você assim olha para ela e vê que ela tem algum problema. Acho que até vários casos de influencers ultimamente, que ele está lá pregando a felicidade nas redes sociais, mas estão com vários problemas. Cantores também. Esses dois extremos são bem assim, que são bem interessantes, né? Que a gente vê assim na sociedade assim em geral. Sim. Tem pessoas como tudo, né? O que você falou, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Então, tem pessoas que são muito reservadas e que não comentam, não falam. Tem pessoas que dão alguns sinais. Então, nem sempre a pessoa dá algum sinal, né? Às vezes, realmente, a pessoa não dá sinais de que ela está passando por um momento difícil, de que ela está com essa desesperança, né, na vida, porque é uma desesperança, né, você Sim.
E uma coisa que a gente tem que talvez também separar, né, assim, porque o pensar em morrer é diferente de você pensar em se matar. Essa eu não sabia. Às, Essa agora às vezes, é boa. porque às vezes você está passando uma situação tão difícil, você pensa, Sim, eu não queria mais, chega, já deu, né? Eu quero sim. descansar. Mas você não está com um planejamento, falando assim, não, eu vou tirar a minha vida. Eu vou. É, é. Então, o pensar em suicídio não quer dizer que a pessoa vai tirar a vida, né? E aí, só que aí, né, é, ambos precisam de um cuidado, precisam de uma atenção, né? Porque a pessoa que está pensando em, em, morrer, né, no caso, pensando na morte, ela não está naquele momento, ela deve estar passando por alguma situação e se ela receber ajuda, se ela puder falar, conversar, né? Porque existe esse mito, né, de que assim falar sobre, que eu acho que tá caindo bastante esse mito, né? Falar que a gente não pode falar sobre esse tema, né? Que por exemplo, quando alguém fala assim, quando eu morrer, eu quero isso, aí a gente já fala assim, não, nem fala nisso, que eu não quero É saber, verdade. né? É Por que não? verdade. É. Vamos falar, né? Se a pessoa tá dando essa brecha, o que está acontecendo? Por que ela está falando, né? Vamos ouvir, vamos acolher, né? Porque Uhum. às vezes a primeira ação, a atitude é não, 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 não vamos falar nisso, bate na madeira. Credo, que coisa horrível. Coisa Aí, assim, né? sim, a pessoa já vai se sentir que inibida, reprimida. Sim. As pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir sobre a morte. E cria um bloqueio, né? Parece que, sei lá, você está falando um absurdo. Já, dependendo da pessoa, que às vezes você coloca que é essa pessoa de confiança, até para falar isso, aí a pessoa já dá aquele bloqueio. Sim. Uma informação importante que às vezes você quer dar para a pessoa, né? E às vezes é um alívio, né? Porque a pessoa só precisa falar, colocar para fora, assim, o que está acontecendo, né? E parece que depois que fala, alivia, sabe? Alivia, assim. Eu, eu atendo muitas pessoas, né? Assim, que se colocam em risco, assim, porque a gente sabe que tem alguns problemas de saúde que tem mais risco, né? Então, por exemplo, pessoas que já têm um transtorno mental, elas estão mais em risco, né? Pessoas com dependência química, elas estão mais em risco, porque o dependente químico, a gente também vê, às vezes, de uma forma muito estigmatizada, mas ele Sim. sofre, ele se sente culpado, ele passa por tudo isso. E muitas pessoas, quando estão intoxicadas, né, no caso, é um momento que elas estão mais impulsivas e às vezes elas fazem, né, alguma coisa e elas nem não estão respondendo meio que por elas, né? Ou às vezes elas fazem uso para ter coragem, né, de ter aquela ação, ou erra a mão, né? Porque assim, uma das questões do suicídio é o impulso, né? Muitas vezes a pessoa ela só quer se livrar da dor, do sofrimento. Só que naquele momento de desespero, naquela impulsividade, ela toma uma atitude que pode vir a desencadear a morte, como pode ser que não. E quando a pessoa sobrevive, muitas vezes, ela repensa, ela até agradece, fala, nossa, ainda bem que não aconteceu, né? Então, as pessoas, elas querem se livrar da dor, do sofrimento, na verdade, né? Elas se veem sem saída, né? Daquela situação. E ter o espaço de... É que às vezes é difícil, né? Assim, ouvir, mas às vezes ter um espaço em que possa ser acolhido, possa ser ouvido,
né? Não é que as pessoas vão ser psicólogos, né? Não é isso, mas a gente precisa ter, a gente chama também de rede de apoio, né? A gente precisa ter pessoas que a gente confia para a gente falar que a gente não está bem, né? E que a gente precisa de ajuda. E as pessoas, né? A nossa rede de apoio precisa realmente ser uma rede de apoio, né? Que sustenta, Sim, né? Que sim. apoia, que ouve e que, se for preciso, vai direcionar, vai levar para um equipamento de saúde, para um socorro, né? Uhum. Vai tomar as providências que sejam necessárias, né? Sim. Todo mundo, né? Algum momento da vida, a gente não tem uma vida 100% feliz, 100% triste, e a gente sempre tem algumas pedras, vamos dizer assim. Uhum. E a gente tem uns momentos que a gente se decepciona, que a gente fica chateado, que a gente fica doente. E às vezes a gente, quem nunca, né, de repente, para acabar, para resolver o problema, para acabar com a dor, né? Não pensou, enfim, em resolver, Sim. né? Uhum. Sim. E aí que tá, né? Quando a pessoa ela tem um pensamento, mas aí algumas coisas podem ser fatores de proteção, né? Hum, Então, por exemplo, quando a pessoa, é o que você falou no começo, quando ela tem um emprego, quando ela tem sim, uma família que é uma família assim, que apoia, que está junto, né? Quando, às vezes, um fator de proteção, assim, é ter filhos, por exemplo, porque a pessoa pensa nos filhos, né? Ter um companheiro, porque a pessoa pensa no companheiro, né? Ter amigos, são fatores de proteção. Ter lazer, quando a pessoa tem projeto de vida, quando ela tem perspectiva de futuro, tudo isso é fator de proteção. Agora, pessoas muito sozinhas, muito solitárias, sem filhos, né? Não quer dizer que a pessoa tem que ter filho. Eu não tenho filho, por exemplo, mas é que assim. eu também não. Então, só que quando a pessoa está com um pensamento que não é a Sim, diferença, aquela diferença que a gente falou, pensamento diferente de uma ideação e um sim, planejamento. sim, Se a pessoa está com uma ideação, com um planejamento, e ela é sozinha, não tem amigos, ela não tem filho, não tem companheiro, não tem um projeto de vida, não tem emprego, então ela está com muitos fatores de risco ali, é isso que a gente avalia sim, também, né? sim, sim, Na verdade, quem vai avaliar isso é o profissional de saúde, né? Então, são coisas assim que, pensando na prevenção, né, já que a gente está falando aqui, é importante, né, a gente desenvolver essa rede de apoio. Então, você não tem filho, mas você tem amigos, você tem pessoas sim, que você pode contar, né, ou você é uma pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento, né, que perdeu as amizades por conta da sua personalidade, porque acontece, né? Das sim, pessoas acontece. muitas vezes irem ficando sozinhas porque elas também foram pessoas que não valorizaram ou que, devido a características de personalidade, as outras pessoas foram abandonando, Sim, né? Então, que não tem lazer, que não tem renda, né? Que é como a gente falou no começo, né? É uma questão que não é só da saúde, que perpassa desigualdade social, perpassa, por exemplo, a questão na escola do bullying, que é algo bastante sério, que às vezes a gente não dá. Hoje em dia está dando muito valor, né? Mas eu ainda ouço pessoas falar assim: ah, na minha época não existia bullying. Na minha época não existia isso. Isso aí é coisa da modernidade. Não tinha bullying. Sempre existe bullying, né? Para começo de sempre. conversa. Só a única coisa que não tinha essa palavra, né? Mas sempre teve. E sempre Não, foi.
Desculpa. Aí eu Não, paro, não, nossa, que ambiente tóxico. Hoje em dia eu já sou, nossa, que ambiente tóxico. né? Que a gente pensa e fala, caramba, né? Eu sofri Nossa, bullying né? E não quer dizer que assim, porque as pessoas falam isso, né? Que na minha época não existia bullying, como se fosse uma coisa assim, tá vendo? Hoje em dia é tudo mimimi, né? As pessoas sim, têm a mania de falar isso. sim, Isso aí é mimimi, não é mimimi, né? não é mimimi. A gente tá, na verdade, evoluindo para uma sociedade para respeitar todos e todas e todes, né? Assim, que cada Sim, pessoa de um jeito, cada pessoa se manifesta de uma forma, e que a gente tem que respeitar a raça, a cor, a etnia, né? E que cada vez mais a gente está vindo nessa sim, evolução da sociedade, né? Se a gente sim, for pegar os programas de televisão antigamente, né? E assistir hoje, fala, caramba, né? Machismo, racismo, bullying com pessoa obesa e etc, né? Era bullying porque a pessoa tinha um transtorno intelectual, ou porque tinha uma exato, deficiência, e estava exatamente. tudo bem, né? E estava tudo bem, mas hoje em dia a gente está cada vez mais percebendo que isso aí não está tudo bem, né? Que coloca Não, as pessoas num lugar de desigualdade, né? Na sociedade. sim, complicado mesmo. Assim, hoje em dia a gente, com o conhecimento também, né? A gente analisa, e são várias questões. Igual você falou, é deficiência intelectual, aí pode ser personalidade, caráter, e são coisas graves. E a gente tem isso na nossa sociedade, a gente convive com isso, pode ter, às vezes, na família, na sociedade, no seu ambiente de trabalho, enfim, os lugares que você convive, relacionamento. É complicado. E você tem que conviver, né? Tem que saber lidar com isso. E se a pessoa já tem uma dificuldade, não tem um equilíbrio emocional, um conhecimento, né? A pessoa acaba, de repente, absorvendo isso e, sei lá, dando consequência como doença, sei lá, a pessoa fica doente e por aí vai, né? Sim. Nem sempre o suicídio está ligado a um transtorno mental, mas muitos casos, né, a maioria sim. Mas é como a gente está falando, às vezes, nem é uma questão de transtorno mental mesmo, de um diagnóstico, né, de uma depressão, de uma dependência química, seja o que for, de um transtorno de personalidade, ou, enfim. Às vezes ele passa por esse momento de desespero, né? Ou por uma experiência que aconteceu em que a pessoa se sentiu muito envergonhada, muito humilhada. Do exemplo que a gente está falando, por exemplo, do bullying, né? Sim, E, e eu acho importante falar isso porque, assim, a gente, enquanto sociedade, eu fico pensando assim, na minha adolescência, né? Não sei, sim, não sim, sei, não sei você, assim, mas eu vejo assim, hoje, analisando a escola, né? A gente na sim, escola, a gente não aprende assim, a gente tem matéria, né? A gente tem matemática, português, geografia, né? Mas a gente não tem vamos pensar assim, não sei se seria uma disciplina, para trabalhar ou para desenvolver as habilidades que a gente chama de socioemocionais. A é gente não verdade. desenvolve isso. Então, acho que a escola, não estou culpabilizando a escola, né? Mas assim, Não, a escola é um espaço tão rico de sociabilidade, mas que está muito preocupada em formar pessoas
só para o mercado de trabalho, para fazer faculdade, mas a gente é mais do que isso, né? A gente Sim. é, Pessoas, né? e a gente fica tantos anos na escola, né? Sim. Tantos anos na escola. Então, é porque a gente está nessa sociedade, para mim, né? Essa sociedade capitalista que só pensa na questão monetária, né? A gente não valoriza as pessoas. Então, é essa concorrência, essa competitividade, eu tenho que ser melhor, né? Eu tenho que Não é, não é ter, uma sociedade ter. cooperativa, é uma sociedade Sim, competitiva. Então, isso. se eu tenho um conhecimento, eu não vou compartilhar, porque senão o outro vai ser melhor do que eu tenho que ser melhor do que o outro. Não tem lógica, né? A gente precisa mudar isso, né? E isso causa também, pensando nas questões sociais, isso é uma das causas de não vou dizer que diretamente do suicídio, né? Mas uma das causas indiretas, né? Que influencia muito. Porque isso causa todas as desigualdades, etc, etc. É bem complexo. É essa palavra que eu ia falar, complexo. É Isso complexo é porque complexo. não é uma coisa só de saúde mental, né? Porque poderia ser simples, a gente falar só de saúde mental, só de depressão, só. E não é simples assim, né? E não quer dizer que a questão. É porque não é simples no sentido de que tem uma única explicação. É multifatorial, na verdade, né? Que a gente chama, né? O momento de que a pessoa, né, voltando do suicídio, é aquele segundo que se a pessoa parasse para pensar mais um pouquinho ou respirasse, ela poderia mudar de ideia, mas que chega um momento que, né, que a pessoa, que acontece, o que ela planejou para resolver a dor dela. E às vezes, de repente, faltasse aquela respiração a mais, ou alguém para te puxar naquele momento, que às vezes acontece, né? Alguém salva. Tem Uhum. vários casos que a pessoa acaba salvando, a pessoa que está lá na ponte, enfim, que vai se jogar, mas aquele segundo que pode dar certo, pode dar errado, né? Muitas vezes deu errado e tem horas, assim, o dar certo de repente resgatar a pessoa, né? Sim, sim. E que é aquele segundo, assim, aquele minuto que acaba acontecendo, É. o que ocasiona, né? Uhum. Um fato. Sim. Você me lembrou, né, da questão de prevenção, que a gente Uhum, também pode pensar na prevenção, pensando em política pública, assim, uhum. do planejamento da cidade, né? Por exemplo, quando se constrói pontes, né? Como fazer uma arquitetura que seja uma arquitetura de proteção para prevenir o suicídio, porque isso também existe, né? E muitas vezes a gente não vê, a gente não vê muito isso, né? A gente vê as cidades assim com pouco ou sem nenhum tipo de planejamento para esse tipo de prevenção. E uma outra coisa importante também da prevenção do suicídio, que a gente não pode esquecer de falar, é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Hum, É, essa o eu não CVV, conheço. né? Então, importante depois a gente pôr Sim, aqui. importantíssimo. Para todo Sim, mundo que está assistindo, é importantíssimo. o CVV, ele é uma rede de apoio, né? São pessoas voluntárias, mas que agora tem um incentivo do governo, né? Então tem um número que é o 188, que a pessoa pode ligar e conversar com alguém.
E esse alguém que vai te atender, que pode ser tanto por ligação quanto por chat, tem meios de comunicação, né, no CVV. São pessoas voluntárias, não é um atendimento psicológico, são pessoas voluntárias que receberam um treinamento para ouvir. Então, é um apoio emocional de prevenção ao suicídio, né? Mas, assim, eles não atendem fisicamente, presencialmente, eles não são um equipamento de saúde, eles são um canal, né, de um recurso, um canal para obter ajuda. Às vezes, que é isso que a gente está falando, às vezes a pessoa está lá desesperada, não tem com quem conversar. É um canal de apoio, né, para poder ligar ou escrever, e do outro lado vai ter alguém que vai ter uma escuta empática, sem preconceito, para não é que vai fazer uma orientação, né? Uma escuta realmente assim limpa, né? Uma escuta de qualidade. Então, o CVV é uma rede de apoio bem importante, assim, que a gente tem aqui no Brasil, que é apoiado pelo governo federal. Então, qualquer pessoa pode ligar de qualquer estado, né? De São Paulo, sei lá, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, 188, e vai ter um voluntário, uma pessoa que recebeu uma qualificação, um treinamento para ouvir, né? Para ouvir e com essa escuta de qualidade, com essa escuta sem preconceito. Você falou uma coisa importante desse mundo egocêntrico, é uma coisa que está muito difícil a pessoa escutar. E a gente tem que trabalhar isso, né? Para tentar entender as pessoas, né? E assim, quando você está no automático, é complicado você trabalhar isso. Você está num momento de correria, essa pessoa está do seu lado e você tem que parar, né? Tem que ter essa. Não é tão simples assim. É uma coisa para desenvolver, todo mundo é importante desenvolver a escuta. É porque a gente está muito preocupado com o que a gente vai falar, né? Então a gente não ouve. Sim. Então, enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando, o que eu vou falar, né? Falar. E às vezes não é falar, né? Assim, não é dar nenhuma orientação, assim, porque a gente tem uma cobrança, né? Eu acho que a gente às vezes, numa conversa entre iguais, né? Não estou falando com um profissional de saúde, mas ainda que seja com um profissional de saúde, a gente fica muito preocupado em dar solução para o outro. Só que a solução, ela vai vir do outro, da própria pessoa, né? Quando você proporciona esse ambiente acolhedor, a pessoa ela vai se sentir bem e ela vai resgatar aquela espontaneidade, aquela criatividade que naquele momento está bloqueada por conta dessas dificuldades, por conta de todo esse barulho, né? Dessa perturbação, enfim. Então, o que você falou, né? Acho que a gente pode fazer esse resumo, né? Da importância da gente se ouvir, né? Se ouvir, não ouvir a si mesmo, também é importante, mas nesse caso de ouvir o outro, de poder trazer essa escuta limpa, né? Sem a necessidade de eu falar, por que você não faz tal coisa? Eu no seu lugar eu faria tal coisa. Nossa, essa já tá. Essa já tá passada, vou dizer assim, né? Mas Olha, eu acho que você não deveria pensar assim. Porque esse pensamento não é bom, sei lá, é um julgamento, né, que você está fazendo. Sim, sim. Está desqualificando o sentimento da pessoa, né? Antigamente eu
ou né, na sua ingenuidade você acaba acatando, né? Mas aí quando você vai, aí você olha bem agora para a cara da pessoa, aí você vê que a pessoa tá querendo te, né, te induzir, sei lá. Aí você, nossa, mas é duro. Mas aí você tem que estar também com uma evolução, né? Para não cair nessa manipulação, vamos dizer assim. É duro. Você quer ir para os mitos e verdades? Ou Acho que a gente falou alguns aqui, né? já, né? Acho que sim. Ah, então. A gente falou da prevenção, né? Ah, o suicídio pode ser prevenido? A gente falou várias formas de prevenção, né? A escuta, Uhum. a arquitetura da cidade, o se viver. Tem uma que fala assim: quem tenta suicídio não pensa nas pessoas queridas e familiares. Acho que esse a gente não falou, né? Uhum. É bem assim, né? Não é que a pessoa não pensa, né? Porque aí, de novo, é um julgamento que a gente está falando, né? Que a pessoa é egoísta, né? Ela só está pensando Sim. nela. Na verdade, muitas vezes a pessoa que pensa em suicídio, ela é o contrário, ela acha que ela é um fardo para a família, ela acha que só dá problema, que se ela morresse, a família ia ficar melhor. É até um sentimento de compaixão pelo outro, né? Então não é porque a pessoa não pensa na família, né? Ou não pensa, né, nas pessoas próximas, né? São outras questões, né, que estão envolvidas. Então elas pensam sim, só que a gente não é aquilo da comunicação que a gente está falando, né? Não dá para a gente, porque às vezes a gente já quer falar isso, né? Assim, pensa no seu filho. Você não tem filho? Poxa, pensa no seu filho. Pensa na sua mãe. Não, não é dessa forma, né? Que a gente vai falar com a pessoa, né? Na verdade, a gente pode de outra maneira, né? Assim, ir tentando. Mas você, por exemplo, uma forma que a gente poderia pensar nessa questão, né? Assim, como que se você tem família, né? Pensando nos fatores de proteção, você tem família, você já contou para eles o que está acontecendo com você, você já pediu ajuda, você já pediu apoio, como é que foi isso? Ah, não, minha família nem sabe, eu não quero que eles saibam que eu estou passando por esse problema, né? Às vezes é um problema que a pessoa está passando. Mas e se você contasse, como você acha que eles iriam reagir? Então, você vai, sei lá, fazendo a pessoa pensar, né? Porque vamos pensar assim, numa situação de estresse, isso acontece com todos nós, né? Numa Sim. situação de estresse, a gente não consegue, às vezes, pensar em alternativas. O nosso pensamento ele fica rígido, ele fica fixo. Então, se a gente consegue, né, conversar com alguém, desabafar, tira um pouco do peso. Sim. Se a gente consegue, por meio, às vezes, de uma conversa acolhedora, refletir, a gente consegue pensar em outras soluções, que é aquilo que eu falei, né? Que a gente volta a ter a criatividade, a espontaneidade, porque aquilo estava bloqueado. Eu acho que, não sei se você quer abordar mais alguma coisa, mas eu acho que a gente permeou bastante coisa, né? Assim, falamos de como começou, né? Daquela sementinha, né? Tudo começou com aquela família, né? Que Sim. distribuiu ali no velório do filho de 17 anos, que distribuiu aquela semente, né? Aquela frase, Uhum. uma frase foi uma pergunta, né? Você precisa de ajuda, né?
Vou até pegar aqui a pergunta que eles colocaram. Se você precisar, peça ajuda. Uma coisa simples, né? Não foi um conselho. Ai, valoriza a sua vida. Não se mata, sei lá, né? Sim, a vida, não a morte. Não, E foi é uma uma, coisa. é uma frase simples e que ela é forte, ela dá uma estrutura, né, uma sustentabilidade que salva mesmo, que é uma coisa, É uma sim, abertura, né? maravilhosa. É isso. É uma abertura. Se você precisar de ajuda, peça. Se você precisar, peça ajuda. É uma abertura, né? Tipo, nossa, não é uma coisa assim fechada. Não isso, não aquilo, né? Por exemplo, campanhas às vezes sobre uso de drogas, né? Não use drogas. Como assim use? A sociedade usa droga, todo mundo usa. Né? As pessoas bebem, tem propaganda de monte, elas são incentivadas a fazer isso, né? Sim. Come, às vezes, comida industrializada, que também é uma porcaria. Então, é uma Sim. sociedade hipócrita, né? É muito melhor você dizer, olha, se você precisar, pede ajuda. Você não está julgando, você não está negando nada, você só está deixando, como se você deixasse a porta aberta, assim. Para mim é como se fosse essa imagem, assim, a porta está aberta. E passa muita segurança, né, para a pessoa que recebe, né, dá uma estrutura para a pessoa sabe que pode contar. Uhum. Acho que algumas dicas que a gente não falou, para a gente ir finalizando, seria assim, se eu tô, né, se eu tenho um amigo, enfim, é uma pessoa que está em risco, que tem dito que quer morrer, não ficar com isso só com você, né? No sentido assim, não, eu sou responsável, eu vou resolver. Não. Procura um serviço de saúde, né? Então, qual que é o serviço mais próximo da sua casa? É o posto de saúde, é a UBS, né? A Unidade Básica de Saúde? Vai na Unidade Básica de Saúde. Se for uma pessoa que tentou suicídio, né? O familiar seu tentou, e você tá lá com aquela situação, mas a pessoa tá viva. Você vai chamar o SAMU, né? Sim. O SAMU é 192, né? Agora me deu um branco. Vai chamar o SAMU. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Vê aí, que agora me deu branco, mas acho que é 192. Vê, ou é 180, agora me deu. Me confundi. Peraí, que eu entrei aqui. Peraí. É 192 mesmo. Acabei de ver aqui, é 192. Chama o SAMU, né? A pessoa tá desacordada, mas assim, tá desmaiada, mas tá respirando. Chama o SAMU. Chama o SAMU e fala o que está acontecendo, né? A pessoa, ela fez, porque assim, a gente não vai falar formas, né? Porque isso aí não é legal. Mas a pessoa fez Não. alguma coisa, mas ela naquele momento ela está acordada, ela está consciente, mas aconteceu alguma coisa. Então, se você puder, você vai com ela no serviço de saúde, numa UPA, por exemplo, né? Numa unidade de pronto atendimento, no pronto-socorro, você vai com ela nesse lugar. No CAPS também ou não? O CAPS, se for, o CAPS você pode ir também, né? Mas o Tá. CAPS ele não funciona 24 horas, não é pronto atendimento. O CAPS é mais para acompanhamento. Então, você tem um familiar ou um amigo que você percebe que precisa de ajuda, né? Tem estado muito triste, ou tem falado que a vida não vale a pena, que
não tem projeto de vida, de futuro, tá tudo ruim. Aí você pode levar no CAPS. E aí no CAPS ele vai ser acolhido, ele vai ser direcionado, né, para as atividades. Aí é um projeto de tratamento, não é uma ação ali naquele momento da crise, digamos assim. Imediato, né? Numa tentativa assim. Mas pode levar no CAPS também. O CAPS é o único serviço mais perto da minha casa, vai levar no CAPS. Só que o CAPS não funciona 24 horas. Sim. O CAPS tem um horário de funcionamento, normalmente é das 7 da manhã até 7 da noite, a maioria, né? Uhum. E aí, se naquele momento o CAPS avaliar que precisa remover, no caso, né, direcionar para um pronto-socorro, aí ele que vai chamar a ambulância e tal. Dependendo do risco, porque tem risco leve, tem risco intermediário, tem risco grave. Pensando assim, né? Dependendo do risco, é emergência ou não, ou é atendimento lá no CAPS mesmo, continuidade de tratamento, vai passar com a equipe e vai dar prosseguimento no tratamento, né? Então, tem essas opções, assim, que eu acho que é importante, né? Segurança dentro de casa também, né? Se você está com uma pessoa que está verbalizando e tal, cuidado com alguns objetos que possam representar perigo para essa pessoa, né? Deixar protegido, deixar num lugar que a pessoa fora da vista da pessoa, que às vezes a pessoa está numa crise naquele momento, que acontece às vezes na família, Sim. né? Então, proteger nesse sentido, né? Guardar objetos que possam oferecer risco naquele momento. Também é um fator que vai proteger naquele momento, né? Acompanhar também, né? A gente que está observando, acompanhar se a pessoa está fazendo o tratamento certo, tomando medicação e se está tendo evolução, né? Acho que a Sim. gente que está vendo de fora a situação e está próximo ao mesmo tempo, né? No começo, assim, vamos pensar numa pessoa que foi para um serviço de saúde, foi medicada, né? Precisa de uma vigilância da família ou das pessoas que cuidam ou com quem mora nesse primeiro momento mesmo, né? Porque é uma situação de crise que não passa assim de uma hora para outra. Precisa ter uma vigilância, né? Então, precisa cuidar da medicação. Em relação à medicação, por exemplo, se a pessoa foi medicada e é uma medicação que não foi só naquele pontual, que foi uma medicação de um uso mais prolongado, contínuo, vamos supor, sei lá, por 30 dias, às vezes a família vai precisar ficar com essa medicação e ofertar a medicação do dia, fazer uma supervisão, né? Supervisão no sentido de assistir a pessoa tomando a medicação naquele momento, né? Então, seria uma outra coisa também que você lembrou, né? De fazer esse cuidado, de talvez não deixar a medicação com a pessoa naquele momento, deixar reservada e oferecer e assistir a pessoa fazendo uso da medicação, acompanhar nesse sentido de apoiar, né, de estar junto, para a pessoa sentir que ela não está sozinha, que ela tem essa rede de apoio que a gente falou, né, de estar junto mesmo, né, assim, não deixar a pessoa sozinha, né. Rose, olha, é que dá para ficar horas, né? O assunto é bem complexo. Sim. E, assim, você quer aprofundar mais? Quer falar mais alguma? É porque assim, a gente absorve realmente. É um momento assim de reflexão. Né, que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai parar para pensar também. Uhum.
Mas assim também, né, para o pessoal conseguir assistir bem esse vídeo. Você quer aprofundar mais, falar mais alguma coisa? Para mim foi assim esclarecedor. Como nosso outro vídeo que o pessoal vai, né? Foi esclarecedor. Eu acho que a gente pegou bastante, pegamos vários pontos, claro que sempre vai ter mais coisas, a gente não consegue falar de tudo, assim, né? A gente dá uma pincelada, né? Sim. Mas eu acho que a gente tocou em pontos, sim, importantes, pontos fundamentais, né? E a gente pode, em outros momentos, continuar conversando, falando. Mas eu acho que por hoje a gente contemplou aí bastante coisa. Eu tô feliz, assim, por poder trazer, né, essa conversa, por a gente poder conversar e poder ter essa conversa sobre vários pontos de vista, no sentido de não focar, né, só num aspecto, né, só na doença mental, só no transtorno mental, né, de entender que é mais complexo do que isso e, e, e da gente poder refletir, né, acho que talvez fique essa mensagem, assim, da gente poder refletir enquanto sociedade para onde que a gente está indo, para onde que a gente está caminhando, para onde que a gente quer ir como seres humanos, né? Sim. E a gente poder ser melhor como pessoas e poder acolher, né? Acolher as pessoas. A gente falou no começo do bullying, né? Então, assim, a gente poder respeitar a diversidade, a gente poder. Não é respeitar o diferente, porque eu sou diferente, você é diferente, todos nós somos Sim. diferentes. E ao mesmo tempo somos iguais, né? Então, Exato. então não é, eu acho que é respeitar a diversidade, né? Porque somos diversos, somos mulheres, né? Sim. Né? Aqui nós somos mulheres, mas e as outras diversidades, né? Também. Né? Então, não sei, fico com essa mensagem final aí para a gente poder finalizar hoje a nossa conversa. Olha, só tenho que agradecer, viu? Sempre. Você é uma grande amiga e assim, tá explicado aí porque é assim, é esclarecedor, é grandioso e vai ajudar muitas pessoas que vai assistir esse vídeo, que de repente está passando por algum problema e vai conseguir ver que é uma percepção de várias coisas. E assim, é isso, maravilhoso. Eu estou muito feliz de a gente ter esse papo aqui, eu acho que vai ajudar muito. Também estou feliz. Amigas de infância, Sim. Já né? passamos por muita coisa, já Muitas passamos coisas, por muita coisa, e que não sim, foi fácil, e a gente sempre firme, firme, firme. Só verdade. tenho a agradecer, viu? Porque é amigas como você que a vida segue, viu? Que faz a vida seguir. É isso, é a nossa rede de apoio, estamos juntas, né? Sim, sim. E aí eu acho que é a frase que fica, né, assim, desse setembro amarelo, né? Se precisar de ajuda, né? A gente está Sim. aqui, né? E existem redes de apoio. Né? Você pode buscar, você pode acreditar que tem pessoas que possam te ouvir, que possam te oferecer essa escuta, que vão te respeitar enquanto pessoa, que não vão te julgar, né? Da gente acreditar nos profissionais de saúde, né? Muitas vezes a gente tem receio. Sei que tem muito profissional de saúde aí difícil, né? A gente teve uma notícia aí esses dias complicada, né? De estudantes de medicina, Ah, mas sim, eu vi, eu acompanhei. Vou dar uma olhada. a gente pode fazer até um vídeo sobre isso depois, né? É,
Mas, assim, tem muito profissional de saúde bom, né? Assim, eu trabalho no serviço de saúde pública, então eu valorizo muito e então, assim, é o que você falou, né? Para a questão de ajudar, então, assim, procura ajuda, né? Não necessariamente pode ser no serviço de saúde, pode ser no CVV, que vai ter alguém que vai te ouvir, pode ser uma pessoa que você quer que assista esse vídeo para se informar melhor, para não ser aquela pessoa que vai te julgar e que vai te falar, olha, faz isso, faz aquilo, né? Então, eu tenho a agradecer muito, né? Porque acho que essa oportunidade da gente poder falar sobre esse assunto não tem preço, né? Assim. Uhum. Obrigada, Yara. Obrigada a E você. obrigada quem for assistir o vídeo, né? Espero que ajude. Obrigada mesmo. Espero que ajude, esclareça a pessoa, ajudar a tomar um caminho, né? Seguir uma rota aí para resolver a questão dela. Sim. Isso aí. Então vamos finalizar. Vamos. Pessoal, brigadão, e boa noite para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sabemos. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até.